Bom, gente, vamos lá para nossa primeira aula aí do ciclo do primeiro ano. Nós, então, em sala de aula, vimos ali a parte teórica sobre modelos atômicos, né? Então, vimos ali a ideia atômica de Demócrito e Leucipo, né? Era só um pensamento filosófico. Depois a gente viu o modelo atômico de Dalton, modelo atômico de Thomson, modelo atômico de Rutherford, modelo atômico de Bohr, modelo atômico de Sommerfeld e o nosso modelo atômico atual. Bom, agora a gente vai partir para uma parte que é fazer continhas relacionando aí as quantidades de prótons, elétrons e nêutrons. E por que é importante a gente ter essas quantificações, né? E como que a gente costuma usar isso? Para essa parte em específico, a gente vai estar focando ali na ideia de modelo atômico de Rutherford, que é quando esses conceitos aparecem assim formalmente pela primeira vez. É lógico que isso se mantém nos modelos atômicos seguintes, né? Com ali mudanças no quesito da eletrosfera. Mas a gente pode dizer então que a gente tem um núcleo, onde tem os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera, onde tem os elétrons, certo? E aí lembrando, logicamente, que o que vai mudar então vai ser aspectos da eletrosfera. Bom, nós temos condições de laboratório determinar qual é a carga e qual é a massa desses prótons, elétrons e nêutrons. Então, se a gente vai lá em laboratório, a gente vai ver que a carga de um próton é mais 1,602 × 10⁻⁹ coulomb, que é a unidade padrão de carga, e a de um elétron menos 1.602 × 10⁻⁹ coulomb, ou seja, 1.602 não, 1,602. E isso não nos dá assim, informação alguma num primeiro momento, né, para a gente olhar ali para as características do átomo. Por essa razão, a gente acaba adotando o critério de carga relativa. O que é a carga relativa? É o quanto, em termos de quantidades atômicas, eu preciso ter daquela determinada grandeza, no caso carga, né? Então, o que eu consigo contar no meu átomo? No meu átomo eu consigo contar próton, elétron e nêutron, tipo 1, 2, 3, etc. Então, e eu sei que a soma das cargas no meu átomo, elas têm que ser zero, né? Porque o átomo é neutro. Então, como eu sei que o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa, e eu sei que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons num átomo neutro, né? Eu digo então que a carga relativa do próton é mais 1 e a carga relativa do elétron é menos 1. De maneira que por meio de contagem simples a gente consegue identificar quem é quem. Muito bem. A mesma coisa, vai acontecer o mesmo problema no caso da massa. A massa de um próton é 1,672621 vezes 10 a menos 27 kg, que é muito pouquinho. E a massa de um nêutron é 1,674927 vezes 10 a menos 27 também quilogramas. Veja que a principal diferença vai acontecer ali na terceira casa decimal. Então, na prática, é como se prótons e nêutrons tivessem a mesma massa, né? Lógico, para alguns cálculos mais precisos isso vai importar, mas no geral, para a gente fazer cálculos simples, até que a segunda casa decimal é mais do que o suficiente. E, de novo, esse valor de tananã vezes 10 a menos 27, ele não tem muito significado. Mas quando eu pego aí em quantidades, né, eu posso dizer, então, que cada próton tem massa relativa 1 e cada nêutron tem massa relativa 1. Somando aí, então, tudo que está acontecendo dentro do nosso núcleo, né? E lembrando lá do pressuposto de Rutherford que toda a massa está contida no núcleo, na eletrosfera praticamente não existe massa, o que a gente pode fazer, né? Se eu somar toda a quantidade de prótons e toda a quantidade de nêutrons, isso vai me dar, logicamente, aí, então, toda a massa do meu núcleo e, consequentemente, do meu átomo. Mas por que a gente considera que só tem massa no núcleo? Vamos olhar aqui para a massa do elétron. A massa do elétron é 9,109 vezes 10 a menos 31. São 4 potências abaixo, praticamente.
E aí, se a gente for olhar em termos de unidade de massa relativa, isso é 1 sobre 1836. Se você fizer essa conta na calculadora, mesmo que seja o elemento com maior quantidade de elétrons que a gente tem conhecido, né, que tem 118 elétrons, mesmo assim a massa vai ser desprezível. Então a gente sempre vai considerar que essa massa do elétron é como se fosse aproximadamente zero. Ok? Muito bem. Então, considerando que essa massa do elétron é desprezível, aproximadamente zero, realmente toda a minha massa vai ficar aqui no núcleo. E para isso, nós vamos definir uma grandeza que justamente vai ser chamado número de massa. Por que é um número de massa? Um número de massa é um número que é representativo da massa. Então, ele não é a massa em quilos, mas é representativo por meio da massa relativa. Tá? Então, nós já vamos voltar nele. Bom, que grandezas nós vamos definir aí dentro do nosso modelo atômico para a gente estudar, né? Então, a primeira grandeza que a gente vai definir é o número de prótons, que a gente vai representar por P minúsculo. Então, P minúsculo, é o número de prótons. Bom, o que mais que a gente vai ter? A gente vai ter o Ezinho, que vai ser o número de elétrons. E a gente vai ter o Nzinho. Então, o Nzinho, portanto, é o número de nêutrons. Então, que é aquilo que nós olhamos ali, né, entre aspas, para o átomo e a gente vê prótons, elétrons e nêutrons. Bom, a gente vai ter duas outras grandezas, dois outros nomezinhos que vão aparecer. Um deles é o Z maiúsculo. O que é o Z maiúsculo? O Z maiúsculo a gente chama ele de número atômico. O que é esse número atômico? O número atômico ele é o nosso RG, né? É aquilo que identifica o nosso elemento. Então, todo elemento que tiver um determinado número atômico vai... Toda vez que eu chegar num determinado número atômico, vai ser sempre o mesmo elemento. Tá? E o número atômico ele é exatamente igual ao número de prótons. Então, número atômico ele é igual ao número de prótons. Por que isso é importante? Vamos olhar lá para a nossa tabela periódica. Então, veja aqui. Em cima, os numerozinhos que aparecem são justamente os números atômicos. Então, toda vez que aparece número atômico 1, ou seja, se tiver um próton no núcleo, eu estou falando do hidrogênio. Toda vez que tiver número atômico 2, eu estou falando do hélio. Toda vez que tiver número atômico 3, eu estou falando do lítio. Número 4, do berílio, e assim por diante. Então, a quantidade de prótons é que vai identificar para a gente quem é o nosso elemento, tá? E é por isso que a gente dá um outro nome e chama isso de número atômico. Além disso, a gente vai definir aquela grandeza que eu falei para vocês, que é o A. Quem é o A? O A é o número de massa. Então, o que é o número de massa? É um número que ele é representativo da massa do nosso átomo, né? E por que ele é representativo? Porque, assim, não é a massa em quilos, mas é a massa relativa. E ele é um número porque ele nada mais é que a soma de prótons e de nêutrons. Então, eu tenho por definição que o A é P mais N. Então, essa é a nossa definição do número de massa. É a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. E isso, lembrando, vai ser representativo da massa do átomo, lembrando que a massa está concentrada no núcleo, uma vez que a massa dos elétrons é praticamente desprezível. E aí, as nossas continhas elas vão justamente envolver, a partir de um problema,
definir quem é o número de prótons, quem é o número de elétrons, quem é o número de nêutrons, quem é o número atômico e quem é o número de massa, certo? Então, não necessariamente nessa sequência. Para isso, a gente tem que falar sobre uma coisa muito importante, que são as representações. Antes da gente prosseguir, só lembrando aqui de uma coisa importante. Embaixo dos elementos, nós vamos ter aqui um número que ele é chamado de massa atômica. Veja, ele não é o número de massa, ele é a massa atômica. A gente vai ver isso mais para o final do ano, na hora que estiver falando de grandezas químicas. Mas, de certa forma, a massa atômica ela é uma média dos números de massas daquele elemento, né? Então, o mesmo elemento, ele sempre tem o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, mas pode variar o número de nêutrons, tendo números de massas diferentes. Então, a média de todo mundo ali vai dar esse número. E por que a gente tem que ter muito em mente de que nunca, né, podemos dizer assim, esse númerozinho de baixo é o número de massa? Porque, em muitos casos, esse número ele vai ser quebrado. E a gente sabe que o número de massa é o quê? É a soma de prótons e nêutrons. E prótons e nêutrons são números inteiros. Então, não tem como eu somar duas coisas inteiras e dar um número quebrado, tá? Bom, voltando ali para as representações. A gente viu ali na tabela, né, e você já deve ter notado isso, que alguns elementos, eles têm aí as iniciais dos nomes que a gente está acostumado. Então, vamos voltar aqui para a tabela. Por exemplo, o níquel, Ni, níquel. O carbono, C, carbono. Nitrogênio, N. Mas tem alguns casos em que essas letrinhas iniciais elas não vão, na verdade, corresponder com aquilo que a gente está acostumado. E por que isso acontece? Da onde que saem esses símbolos, né? Então vamos pegar aqui alguns exemplos que não satisfazem essa condição. Então a gente tem, por exemplo, ali, o clássico é o fósforo. O fósforo em português começa com F, por que o símbolo é P? A gente tem o enxofre. O enxofre, em português, começa com E, então por que é S? A gente tem o sódio, que o símbolo é Na, que coisa estranha, né? E a gente tem o potássio, que começa com P e o símbolo é K. O que acontece? Essa representação que vai para a tabela, ela nada mais é que o nome em latim daquele elemento. Por que a gente usa latim? Porque é uma língua morta, então não vai ter variações. E aí a gente pega uma ou duas letras que vão representar esse elemento e que não vão dar confusão com nenhum outro elemento. Então, como assim? Em latim, o fósforo, ele se chama fósforos. Só que em vez de ser escrito com F, ele é escrito com PH. Por isso, então, que o símbolozinho do elemento é P. E em latim, como é que se diz enxofre? Em latim, enxofre é sulfur. E aí, nesse caso, o S é o símbolo de enxofre. E como é que fala sódio em latim? Sódio é natrium. E por isso, então, que o símbolo do sódio é Na. E por fim, como é potássio? Potássio é cálium. E é por isso que o símbolo do potássio é K. Beleza? Então, nome em latim, as letras mais comuns, aí a gente vai ter a representação. Outra representação importante é como que esses valores aqui aparecem para a gente representados, né? Como que eles são dados. É importante que os valores que vão sempre aparecer vai ser sempre o número atômico e o número de massa. Os outros eles vão ficar implícitos e aí a gente vai fazer algumas inferências e algumas continhas para a gente chegar nos outros. Bom, então vamos pegar um elemento genérico E, que não existe, né? Elemento E. Como que isso é representado? Então, tem duas formas. Eu posso representar o número atômico,
na verdade eu tenho que representar ele sempre à esquerda e embaixo. Então, sempre à esquerda e embaixo vai vir o nosso número atômico. E, né, o número de massa, ele vai vir sempre em cima, sendo que ele pode vir à direita ou à esquerda. Os dois estão corretos. Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Na verdade, tanto faz, mas principalmente eu vou usar essa forma aqui quando eu for trabalhar com carga. Por quê? A carga, ela sempre vem à direita e em cima. Então, vai aparecer aqui mais ou menos um valor de carga, sempre à direita e em cima. Então, por exemplo, né, se eu tiver aqui, vamos pegar um exemplo para nós. Flúor, número atômico 9 e número de massa 20, certo? Então, embaixo vai ser o número atômico e em cima o número de massa. Se eu não dou nenhuma informação sobre a carga, eu estou dizendo, na verdade, que a carga é zero, né? Isso vai ser uma relação importante para a gente na hora de fazer as continhas. Já, por exemplo, se eu resolvo escrever o seguinte: lítio, o número atômico 3, número de massa 7, carga mais 1. Então, estou dizendo que o número atômico é 3, o número de massa é 7 e a carga aqui é mais 1. Quando é um só, né, ou positivo ou negativo, a gente coloca só o sinalzinho ali. Bom, agora note o seguinte, que eu tenho quem? O número atômico, o número de massa e a carga, né? Se não aparecer nada, ela é zero. Mas eu tenho o número de prótons, tenho o número de elétrons, tenho o número de nêutrons? Não. Como que eu vou descobrir isso? Muito simples. A gente sabe, então, que o número atômico é 9 e que o número de prótons é igual ao número atômico. Então, vai dar quanto? P igual a 9 também. Ah, tá. Beleza. E eu sei que, nesse caso, eu não tenho carga. Se eu não tenho carga, significa que eu tenho igual quantidade de cargas positivas e igual quantidade de cargas negativas. Quem que me dá carga positiva? São os prótons. São 9 prótons. Então, eu preciso ter 9 elétrons, que são negativos, para a gente conseguir chegar, então, em zero de carga. Então, meu número de elétrons vai ser 9 também. E aí, eu sei que o número de massa é 20. E, ao mesmo tempo, eu sei do que mais? Que se eu somar próton com nêutron, vai dar o número de massa. Que número, então, já que o meu número de prótons é 9, eu vou somar para chegar nos 20 do número de massa? Eu sei, então, que o meu número de nêutrons vai ser 11. Por quê? 9 mais 11 vai dar os 20. Ok? Então, só aí uma breve introdução para a gente. Bom, outra coisa que vai acontecer aqui é com o número de elétrons. O número de elétrons ele vai depender da carga. Nesse caso, o que vai acontecer? Então, o número atômico é 3. Eu sei que o número de prótons é igual ao número atômico, então também vai ser 3. Eu sei que o número de massa é 7. E eu sei que o número de nêutrons é quanto eu somo com o próton para dar o número de massa. Então, quanto que eu somo com 3 para dar 7? 4. Por quê? 3 mais 4 dá 3 mais 4 dá 7. Agora, e o meu número de elétrons? Como que eu vou fazer com ele quando tiver carga? Então, a regrinha é o seguinte. Analisando aqui a carga. Se o meu átomo não tem carga, ou ainda o exercício vai dizer que ele é neutro,
Ou ainda ele vai me dizer que ele está no estado fundamental. Estado fundamental. O que acontece nesse caso? Eu vou ter que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas para que isso seja zero, né? Que é o que a gente viu no primeiro caso. Não tem carga, então o número de prótons é igual ao número de elétrons. Agora, se o meu composto for um íon, e os íons eles podem ser de duas naturezas. Ou eles podem ser cátions, tem carga positiva, ou eles podem ser ânions, tem carga negativa. No caso dos cátions, o que é óbvio a gente pensar? Que eu tenho mais prótons do que elétrons. Agora, pensa comigo. Se eu tenho mais prótons do que elétrons, significa que eu ganhei um próton ou que eu perdi um elétron para ficar com essa carga positiva. Logicamente, eu vou ter perdido um elétron. Por quê? Se eu altero a quantidade de prótons, eu vou estar mexendo aqui no núcleo. E eu sei também que a quantidade de prótons é o meu número atômico, que é o RG do meu elemento. Então, se eu mudei a quantidade de prótons, eu estou mudando quem é o elemento. Então, sempre as minhas mudanças vão ser na eletrosfera, na quantidade de elétrons. Então, ou eu vou ganhar elétron, né? Então, se eu ganho elétron, o elétron tem carga negativa, logo eu vou ficar negativo. Ou eu vou perder elétrons, certo? Como o elétron tem carga negativa, se eu perco alguma coisa negativa, né, menos com menos dá mais, vai ficar carga positiva. Então, como que eu vou fazer a conta? Existem vários jeitos da gente fazer isso, mas o que eu acho mais fácil é o seguinte. Eu sei que no estado fundamental, próton é igual a elétron. Beleza? Então, idêntico. E eu sei que eu perco um elétron para ficar com carga positiva. Então, eu vou pegar a quantidade de elétrons no estado fundamental e para o cátion, para cada carga positiva, eu vou então, cada carga positiva, eu vou tirar um elétron. No nosso exemplo aqui, no estado fundamental, eu vou ter o quê? Elétron igual a próton, ou seja, 3 elétrons. Agora, eu tenho uma carga positiva. Então, para cada carga positiva, eu perco um elétron. Se eu tinha 3 no estado fundamental e eu tenho uma carga positiva, logo eu vou ter quantos? 2 elétrons. Por quê? Eu perdi um elétron em relação ao estado fundamental. E no caso dos ânions? No caso dos ânions, para cada carga negativa, eu vou ganhar um elétron. Beleza, gente? Esse aqui foi um primeiro exemplo. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu tenho alguns exercícios para resolver junto com vocês. Vou passar aqui, né? Então, esse aqui é o nosso esquema teórico. E aí agora a gente tem os nossos exercícios. Bom, o que a gente vai fazer nesses exercícios? Então, pode dar um pause no vídeo, termina aqui, e eu vou gravar um outro vídeo com a resolução dessas continhas aí para a gente descobrir o que está faltando e explicar qual que é a lógica. Bom, o único detalhe é que sempre eu vou conseguir descobrir. Nós temos aí 5
grandezas subatômicas, digamos assim. E sempre que eu tiver duas delas, eu vou conseguir descobrir as outras três. Desde que entre essas duas eu tenha ou o número de massa ou o número de nêutron, ou os dois, né? Então, se eu tiver ou o número de massa ou o número de nêutron e outra grandeza, eu sempre descubro todas as outras que estão faltando. Beleza? Então, no próximo vídeo, dá o pause aí, tenta resolver. No próximo vídeo, então, eu venho com as respostas. Beleza, gente? Fiquem com Deus. Até a próxima aula.